Este programa é patrocinado por Multicare, número 1 em seguros de saúde. O parto é a nossa porta de entrada no mundo. Este momento pode definir uma parte do nosso percurso e o início desta etapa deve ser preparado com maior atenção e com maior cuidado. Para nos falar sobre a importância do acompanhamento do parto, são hoje nossas convidadas Paula Arteaga, especialista em ginecologia e obstetrícia, e também Daniela Buissiu, também é especialista em medicina ginecológica e obstetrícia e é também da companhia Multicare. Sejam muito bem-vindas. Doutora Paula, começando por si, de facto o parto é um momento mágico. É sem dúvida. Um momento mágico e que marca grande parte da nossa vida. Se correr bem, teremos determinado tipo de oportunidades. Se correr mal, essas oportunidades escondem-se, principalmente em termos motores e cognitivos. Portanto, o parto é realmente um momento mágico e importante na nossa vida. Para o próprio que está a nascer, para os pais que ficam deliciados para e toda para a os família, profissionais. para toda a família e para nós profissionais que temos o prazer de conseguir pôr as pessoas no mundo, não é? Acho que é um privilégio. Indo um bocadinho antes, como é que deve ser feita esta preparação do parto? Eu acho que o parto, sendo um ato fisiológico, é normal nascer. Deve ser encarado como normal que é. No entanto, eu acho que as pessoas têm que ter uma preparação, devem ter uma vida saudável, mas isto hoje em dia é quase um clichê. Uma vida saudável, comer de uma forma saudável, isso tudo vai preparar um futuro ser em melhores condições, portanto, terá todas as condições para nascer bem. E o parto, o momento em si, eu acho que é muito importante a relação que a grávida estabelece com o médico assistente, com a pessoa que lhe dá assistência. Tem que ser uma relação de confiança e tem que ter uma abertura, mesmo em termos afetivos, grande, para que a grávida confie e esteja descontraída no parto. O parto tem imensos mitos, mitos sociais e quase antropológicos, e que muitas vezes são realmente só mitos. Quanto mais sofisticados nos tornamos, em termos tecnológicos, em termos sociais, mais mitos surgiram. No entanto, o parto é realmente uma coisa dos atos mais primitivos que nós temos na nossa vida, que sempre nascemos da mesma maneira. E eu acho que se encarar como normal, eu acho que dá-se muito melhores condições para nascer do que se encarar como patologia. Claro que há patologia, mas é muito mais frequente tudo o que é normal do que a patologia. E, portanto, eu acho que devemos encarar como um ato normal. E que, na maioria dos casos, corre bem. Portanto, é assim que eu acho que as pessoas devem encarar o parto. Doutora Daniela, esta quase parceria quase emocional que a doutora Paula referia entre a parturiente e o médico assistente pode ter um terceiro grande apoio, que são as seguradoras de saúde e neste caso falamos da cobertura que pode ser dada ao parto. Sem dúvida nenhuma. Nesse momento mágico que é o nascimento, uma das últimas coisas em que a família deve estar preocupada é como, enfim, com questões financeiras ligadas ao nascimento, não é? Correndo tudo bem, ou ainda que haja alguma intercorrência, essa não deve ser uma preocupação. Então, o seguro tem um papel importante nesse momento, que é justamente essa segurança e, enfim, que o pai vai ter, e também para garantir as melhores condições possíveis para a mãe e para o bebê, não é? E o seguro tem aí um papel fundamental nessa tranquilidade emocional. Para que o casal se possa, de facto, focar no tal momento mágico que falávamos e a seguradora trata do resto. Exatamente. Doutora Paula, indo um bocadinho atrás, há algumas correntes que dizem que a preparação da gravidez até começa antes da concepção. Os tais 100 dias antes da mulher engravidar. O pai também, algumas correntes dizem que também deve fazer alguma preparação. Os tais estilos de vida saudável que referia. Essencialmente é o estilo de vida saudável. Claro que nós sabemos hoje em dia que há oligoelementos e vitaminas que não são fornecidos tão facilmente na dose que está estudada, que
que é aceitável e que pode prevenir algumas alterações. E se for uma gravidez programada, e nem sempre é, mas se for uma gravidez programada, deve-se fazer antecipadamente a vitamina B9, que é o ácido fólico, e que as pessoas ingerem na carne e em alguns vegetais. No entanto, para garantir que a absorção é correta, deve-se fazer, hoje em dia, aliada à vitamina B9, que é o ácido fólico, está preconizado pela Direção-Geral de Saúde a juntar iodo, no endócitos também já está estudada, porque vivemos, apesar de vivermos num país à beira-mar, há grandes déficits de iodo e há bastantes alterações da tiroideia. E então, para prevenir esse tipo de alterações, começa-se agora também a suplementar a grávida previamente de iodo, antes de a pré-conceição, na pré-conceição, começa-se a suplementar com o iodo e a vitamina B9. Portanto, no fundo, preparar o corpo da mulher para que esteja nas melhores condições. Sabe-se que a vitamina B9 previne malformações, principalmente do sistema nervoso central. Portanto, já se sabe, está provado, está estudado, e o iodo vai prevenir alterações a nível da tiroideia. A tiroideia, como sabem, é importante então nas crianças por causa dos déficits cognitivos. Doutora Daniela, falávamos agora de partos planeados, gravidezes, aliás, planificadas, planeadas. Quando é que um casal que tem o seu plano de gravidez, vamos ter um bebê, vamos engravidar, quando é que devem contactar as seguradoras? Sim, Pedro. Em primeiro lugar, é importante que o casal verifique as condições da sua apólice, as coberturas e se existe ali algum período de carência, né, que em alguns casos é de 500 dias após o início da apólice. A celebração do contrato, sim. Sim, então tem esse período de carência. Depois, com a gravidez, o bebê pode ser incluído sem que haja nenhum problema, nenhuma exclusão, não é por alguma condição pré-existente, salvaguardando que o casal faça uma pré-adesão do bebê, comunicando a gravidez à seguradora até a 20ª semana de gestação e depois do nascimento confirmando, né, a inclusão do bebê na apólice até o 30º dia de vida. E para a família é uma tranquilidade incrível, porque ao fazer isso, fica salvaguardado qualquer acontecimento, qualquer malformação eventual, alguma doença congênita, o bebê passa a ser coberto, então, pela seguradora. Portanto, no fundo, quando falámos há pouco que o casal, no momento mágico do parto, deve estar focado naquele momento que vai marcar para sempre as suas vidas e do seu filho que acaba de nascer, também nesta altura da gravidez, devem estar focados na preparação. Sim, é uma coisa muito... E assim a seguradora trata do muito resto. Tranquilo, exatamente. Doutora Paula, para além destas preparações nutricionais, se me permite a expressão, o ácido fólico e também o iodo, também há outras preparações mais fisiológicas, digamos, aprender a respirar, aprender a fazer a tal ginástica pré-natal que se fala. A preparação para o parto é uma prática muito antiga. Em Portugal tem aproximadamente 60 anos. Foi o professor Pedro de Monjardim e o Dr. Freira Vicente foram as duas pessoas que começaram aquilo que eles chamavam um parto sem dor. Davam umas aulas em que não faziam mais do que esclarecer as grávidas do que era o parto e todas as transformações estavam a passar na gravidez para o parto. E então ensinavam a tal respiração, a dominar os músculos da pelve e, na altura, foi revolucionário. E nós, em Portugal, tivemos esse privilégio destes dois colegas lançarem. Na altura foi uma inovação enorme. Foi uma revolução. Enorme. O que obrigava também as grávidas a serem seguidas, porque nem sempre havia o hábito de ir ao médico. Hoje em dia é muito a necessidade de se recorrer aos serviços de saúde é completamente diferente do que era há 60 anos atrás, como é óbvio, não é? E então as pessoas recorriam, apesar de estar tudo normal, as pessoas recorriam, era uma maneira de controlar as alterações. E isso foi, em termos de saúde pública, um passo grande.
Depois foram-se aperfeiçoando e adaptando às necessidades que foram surgindo em termos psicológicos e sociais, e hoje os cursos de preparação para o parto são cursos de puericultura, de adaptação social, para além da dita ginástica do parto e da tal controle de respiração. Hoje os cursos de preparação para o parto são muito mais do que um controle de dor, que essencialmente era o foco desse tipo de preparação, era o controle da dor do parto. Hoje em dia os cursos são adaptados ao mercado. Criam necessidades e as pessoas vão utilizando. Doutora Daniela, novamente falamos de seguimento, do seguimento da gravidez e do acompanhamento de todos estes 9 meses, também eles mágicos e fantásticos. Sim, sim. Em relação a isso também, a paciente que tem uma cobertura de um seguro também pode ficar mais tranquila, não é? Porque durante todo o acompanhamento pré-natal, caso haja qualquer intercorrência, necessidade de avaliação por outros especialistas, ter à disposição a rede de prestadores do seguro também é uma grande, enfim, mais-valia para que a paciente possa ficar descansada e a família também, não é? E também tem um outro aspecto, Pedro, que eu gostaria de falar, que é em relação à cobertura do parto da Multicare. Ela não é uma cobertura separada da cobertura de hospitalização da paciente. E isso é uma tranquilidade, porque muitas vezes os pacientes têm um limite de cobertura para o parto, que muitas vezes é insuficiente, e no caso da Multicare isso não existe, porque os capitais são os mesmos capitais do internamento hospitalar, e a paciente pode, de fato, estar descansada em relação a isso. Tem uma cobertura mais total, digamos. Sim, exatamente. A doutora Daniela já introduziu o momento do parto, e foi assim que iniciamos. Quando é que é feita a escolha se é um parto vaginal, se é um parto por cesariana? Ou quem é que faz esta escolha? Isso não é uma escolha. Hoje em dia já vai sendo às vezes uma escolha, mas não é tão frequente quanto se consta muitas vezes nos mídias. As senhoras não dizem eu escolho o parto, não. O parto normalmente é um parto vaginal, porque é assim que a espécie para. A espécie para por via vaginal. É assim. Por princípio, deve ser assim. Eu pelo menos encaro os partos até prova em contrário, são vaginais. Porque isso é que é normal. Seguimos a natureza. Isso é que é normal. Claro que há situações em que teremos que optar por um parto por via alta, uma cesariana. Mas isso são situações analisadas caso a caso, não é a generalidade. E não é uma escolha prévia. A maioria das vezes não é. Há raras exceções em que a senhora se senta à nossa frente na secretária do consultório e diz eu quero uma cesariana. É muito raro, não é muito frequente. As pessoas deixam, e isso também depende muito da relação médico-doente, deixam que o médico lhes vá dizendo se as coisas estão bem, não há outra razão para o parto não ser um parto natural. O que é ser natural hoje em dia? Mas pronto, um parto por via baixa. Não há razão para que a pessoa, a priori, pense. No entanto, tal qual como há outros medos, há muitas mulheres com medo da dor do parto. Hoje em dia, apesar dessas técnicas todas de controle da dor, o parto, a contração uterina, desencadeia dor. Toda a gente sabe que é assim, é verdade. O limiar de dor varia de pessoa para pessoa. No entanto, vai ter, inevitavelmente, vai desencadear dor. Hoje em dia isso praticamente não se põe. Os partos são feitos com epidural. A analgesia epidural é uma analgesia que é inócua para o recém-nascido e o risco para a mãe é quase nulo. Portanto, hoje em dia a maioria das pessoas opta por analgesia epidural. Apesar de haver ainda alguns mitos em que a analgesia epidural atrasa o parto, isso é perfeitamente mentira, não é assim. Os fármacos são dados num espaço que não vai alterar minimamente o parto. A única coisa que vai tirar realmente é a dor. A parte sensitiva é que as senhoras deambulam no sítio onde eu faço os partos, deambulam com epidural, sem dor, passeiam-se no corredor,
sem qualquer problema. Portanto, está desfeito este mito? Não, eu acho que é um mito que se deve desfazer. Há uns anos atrás, talvez os fármacos não fossem... Eu sou de uma geração que atravessou os ditos partos só com aulas de preparação para parto sem dor e agora faço partos com epidural. Portanto, eu atravessei toda esta evolução em termos e segurança. Hoje em dia fazemos os partos em condições de muito maior segurança do que fazíamos há 40 anos atrás, quando eu comecei. E essa foi um privilégio assistir a isto tudo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que fui uma privilegiada. Consegui assistir à grande inovação da obstetrícia. E hoje em dia é rara a senhora que não faz epidural. Raríssimo. E não há razão para não fazer. Pouca história da medicina que estamos a falar também nesta área. E pegando nesta questão da evolução das décadas, sabemos que Portugal, há 40 anos, de facto, tínhamos uma taxa de natalidade muito maior do que temos hoje. Somos, se não o país, pelo menos um dos países mais envelhecidos da Europa. E as pessoas muitas vezes adiam o nascimento do bebê por muitas questões. Uma delas é a questão económica e financeira. Porque têm medo, de facto, se eu não vou poder ter um parto como espero e o meu bebê não vai poder ser acompanhado como é esperado. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Justamente o seguro, ele pode ser encarado como uma forma de poupança. Não é que vai evitar uma desestabilização financeira da família caso haja, não é, algum fato inesperado, alguma doença. Então, de fato, ter um seguro garante essa segurança para a família de estabilidade financeira ao longo da vida perante uma necessidade inesperada, que as de saúde quase sempre, né, o são. Sim. Isso é mais um descanso, como temos... E Pedro, só fazer um pequeno acréscimo, que é, em relação a isso também, sempre... Há condições especiais, né, para que todo agregado familiar possa fazer adesão ao seguro. Então, também, sobre esse aspecto, as famílias são privilegiadas nesse sentido de ter condições especiais para poder fazer o seu seguro e estar coberto. Doutora Paula, antes de falarmos da obstetrícia de alto risco, que eu sei que é uma das suas áreas de diferenciação, vamos falar um pouco do pós-parto. O bebê nasceu, está tudo, felizmente, correu tudo bem. O que é que se segue? Como é que se decide qual é o momento de ir para casa? Como é que se explica, sobretudo às mães de primeira viagem, que cuidados é que têm que ter? É assim, correndo tudo bem, não é uma doença. Como disse há pouco. É um período de adaptação. E sendo um período de adaptação, e é um período de adaptação que é só, em termos de instituição hospitalar, é um período muito curto. Porque a pessoa não precisa de assistência hospitalar, precisa de apoio. Eu acho que nesse apoio, e quando a família, eu acho que a família engravida, quando se está à espera de um bebê, toda a família investe afetivamente na criança. A família também é muito importante em casa para dar apoio. E esse apoio, porque não é uma doença, esse apoio é importante em termos sociais. Portanto, eu acho que vem tudo da parte afetiva, da estrutura familiar. A hora de ir para casa, eu sou uma adepta das altas precoces. Acho que não deve haver uma hora fixa para ir para casa. Há pessoas que, de primeiro filho, de um parto normal, 48 horas depois estão ótimas e fisicamente bem e adaptadas psicologicamente para levar o bebê para casa. E há pessoas que é um segundo ou um terceiro e se calhar não estão ainda muito bem adaptadas para isso. Depende muito da pessoa em si, é caso a caso que se deve tomar a decisão. Eu já trabalhei fora, em países em que 6 horas depois de um parto normal se mandam as pessoas para casa. Claro que há uma assistência, há uma ligação com o pessoal de enfermagem que vai a casa e, portanto, tem uma estrutura pós-parto e que pode garantir alguma segurança. E não é necessário ficar 48 horas no hospital. Se as primeiras horas correm bem, normalmente, na maioria dos casos, vai correr tudo bem. Portanto, se a pessoa puder ir para casa e quiser ir para casa, deve fazê-lo. Eu acho que a pessoa pode... Até porque são as suas primeiras horas com o seu bebê e preferem num ambiente...
Hoje em dia está um bocado divulgado que a parte do apoio hospitalar será essencial. É discutível. Cada caso é um caso. Eu acho que deve ser visto que cada caso é um caso. Em relação aos partos cirúrgicos, portanto, as cesarianas, é uma cirurgia que não é uma cirurgia num doente, é numa pessoa que está saudável, é uma intercorrência na vida. E, normalmente, as senhoras, 6 horas depois, conseguem levantar-se e tratar sozinhas do bebê. A maioria dos casos é assim. Sim. Portanto, nós, normalmente, ficamos 3 dias com as senhoras no hospital. Nem todas necessitam dos 3 dias. Há outras que, se calhar, precisam de muito mais que 3 dias. Mas isso, como também é tal e qual como os partos vaginais, é muito pessoal. Tem muito a ver com a capacidade de encarar uma nova situação que cada um tem. O tal caso a caso que falávamos, e já regresso a si para falarmos da questão da obstetrícia de alto risco. Daniela, só mesmo para terminar, um nascimento com uma seguradora, neste caso com a Multicare, é um nascimento diferente? Olha, eu não tenho dúvidas. Primeiro, né, pela questão que eu já relatei mais cedo, em relação à cobertura, não ter o limite da cobertura do parto, é o total do capital de internamento da paciente, e isso é uma tranquilidade. Para além disso, a seguradora, a Multicare, durante o período de pré-natal, e sempre, né, que o segurado o queira, oferece uma série de serviços de bem-estar, como, por exemplo, as consultas nutricionais, que podem ser bastante úteis, como a doutora relatou, a importância de estar bem ao engravidar e depois estar bem durante a gravidez, que tem necessidades diferentes de uma mulher que não esteja grávida, e também durante o período de amamentação. Então, isso seria, por exemplo, um apoio que realmente faz a diferença para as condições da grávida e do bebê. E uma outra questão que eu gostaria de relatar é que a Multicare trabalha com os prestadores e os apoia, e procura sempre oferecer as melhores condições para que eles possam fazer a melhor medicina baseada nas evidências mais atuais, e é esse o nosso interesse, que os segurados estejam sempre com o melhor que há e que nós propiciemos essas condições. Portanto, uma boa parceria. Doutora Paula, só mesmo para terminar, como disse, esta área da obstetrícia de alto risco é uma das suas competências, das suas valências. Do que é que falamos quando falamos de obstetrícia de alto risco? Há uma definição da Direção-Geral de Saúde de gravidez normal. Gravidez normal é uma gravidez que decorre sem patologia da mãe ou do feto e que vai evoluindo dentro dos parâmetros que estão preconizados nas guidelines. Isso é uma gravidez normal, isso é uma avaliação quase mensal, por isso é que as grávidas vão mensalmente ao médico. O que é uma gravidez normal pode transformar-se numa gravidez de altíssimo risco. Depende da maneira como evolui a gravidez. Um bebê que cresce bem até determinada altura e que de repente para de crescer na barriga da mãe e tem uma restrição, que é como se chama, uma restrição de crescimento, isso passa de uma gravidez normal para uma gravidez de risco, que tem que ser avaliada de maneira perfeitamente diferente. Outra coisa é uma senhora que tem estado bem até determinada altura da gravidez e que de repente começa a desencadear uma hipertensão ou uma diabetes. É relativamente comum, são as patologias mais frequentes da gravidez, e isso transforma uma gravidez que até àquela altura foi normal numa gravidez de risco. Hoje em dia, nós temos gravidezes de risco prévio, com pessoas que já têm hipertensões e diabetes e alterações da tiroideia prévias à gravidez e que engravidam. Há muitos anos atrás, as pessoas que tinham patologia tinham alguns problemas em engravidar e mesmo os médicos diziam deve pensar bem, aconselhavam-no a engravidar. Hoje em dia não é assim, nós estamos lá para resolver os riscos. E para acompanhá-los. E para acompanhar. E a obstetrícia de alto risco é uma subespecialidade relativamente recente, por isso mesmo, porque antigamente não engravidava. Uma senhora com uma malformação cardíaca e que tinha uma patologia grave, nem pensava em engravidar sequer. Mas agora já é possível. Toda a gente engravida, desde que haja um acompanhamento correto. Correto. Doutora Paula, doutora Daniela, foi um gosto recebê-las. Muito obrigado por terem vindo ao Saúde em Dia. Até uma próxima oportunidade.
Este programa foi patrocinado por Multicare, número 1 em seguros de saúde.